Olá, bom dia a todos. Agora é hora de ficar bem informado aqui na TV Canção Nova. Hoje é segunda-feira, 2 de maio e agora são 9 horas e 37 minutos. Vamos conferir como está o tempo aqui em São Paulo. Por aqui tem sol com algumas nuvens e pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 26 graus. Vamos juntos até às 10 da manhã. Vamos mostrar como foi o evento das mães que oram pelos filhos. O testemunho de uma mãe e filha ucranianas que vivem em Portugal. Nossas equipes trazem as principais notícias dessa manhã e a vida da igreja no Brasil e no mundo. Direto do Vaticano, Túlio Fonseca traz os detalhes das atividades do Papa Francisco. Na Terra Santa, a ordenação de um novo bispo e na China, a determinação para que as finanças e organizações religiosas sejam supervisionadas pelo regime comunista. A Semana no Mundo Unido, uma proposta da juventude do movimento dos Focolares. Agora a gente segue com Canção Nova Notícias, edição da manhã. Vamos ver o céu de Curitiba. Por lá, o dia vai ser de céu nublado na maior parte e pode chover a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 16 e 23 graus. Bem, no Vaticano, o Papa Francisco afirmou que Cristo ressuscitado nos convida sempre a um novo impulso. O encontro na Praça de São Pedro, o Papa fez uma série de apelos a toda a humanidade, como nos conta agora o Túlio Fonseca, direto de Roma. Bom dia, Túlio. Um bom dia para você, Adelita. Desejo também um ótimo início deste mês mariano para todos que nos acompanham. E ontem o Papa Francisco, durante a oração do Regina Coeli, fez um primeiro apelo para que todos os fiéis rezem durante todos os dias de maio o terço pela paz. O Papa disse que suas intenções de oração se dirigem principalmente à cidade ucraniana de Mariupol, que significa a cidade de Maria, que foi barbaramente bombardeada e destruída. E ao falar da guerra, Francisco renovou seu apelo para que sejam criados corredores humanitários seguros para as pessoas presas na siderurgia daquela cidade e completou dizendo que sofre e chora pensando no sofrimento do povo ucraniano e em particular dos mais frágeis, dos idosos e das crianças. O Santo Padre ainda destacou que enquanto assistimos a uma macabra regressão da humanidade, ele se pergunta, junto com tantas pessoas angustiadas, se estamos realmente buscando a paz, se existe a vontade de evitar uma contínua escalada militar e verbal, se estamos fazendo todos o possível para silenciar as armas. Já ao mencionar o Dia do Trabalhador, o Papa incentivou que sejam renovados os compromissos para que o trabalho seja dignificado em todos os lugares e para todos, e pediu que este cenário inspire a vontade de desenvolver uma economia de paz. Francisco recordou ainda de todos os trabalhadores que morreram no trabalho e sublinhou que isso muitas vezes é uma tragédia muito generalizada. E além disso, Adelita, ao lembrar que o próximo dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o pontífice prestou homenagem aos jornalistas que, segundo ele, pagam pessoalmente para servir este direito. O Papa destacou que no ano passado 47 jornalistas foram mortos e mais de 350 foram presos e dirigiu um agradecimento especial àqueles que corajosamente informam sobre os flagelos da humanidade. E junto dessa bonita mensagem do Papa, eu aproveito para recordar a todos, mais uma vez, o nosso compromisso de comunicar o amor e esperança e, claro, do nosso desejo de deixar todos vocês sempre mais perto do Papa. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. Um bom mês de maio para você também. O governo chinês determinou que as finanças e organizações religiosas sejam supervisionadas pelo regime comunista. Direto de Macau, as informações com o nosso correspondente José Miguel. Bom dia. Bom dia, Brasil. O governo central da República Popular da China emitiu novas medidas de controlo relativamente à atividade da Igreja Católica na China. São elas, nomeadamente, a doação de esmolas, outros donativos, que sejam angariados dentro da China ou enviados do exterior da China, passam a ser registados junto do Ministério das Finanças da China.
Também as contas, o balanço das contas anual da Igreja Católica passa a ser fiscalizado também pelo Ministério das Finanças. E depois há outras medidas mais do dia-a-dia, como, por exemplo, a utilização de espaços detidos pela Igreja Católica não podem ser emprestados a quaisquer grupos que não sejam previamente autorizados pelas autoridades oficiais. Também as propriedades, os bens imóveis têm que ser registados em nome pelo menos da Associação Patriótica dos Católicos Chineses, que é controlada pelo Conselho de Estado da República Popular da China. Também há aqui um maior controlo do uso da internet, como depois disto tudo a Igreja Católica vai passar a ser registada como uma organização não governamental, o que, aliás, já na prática acontecia. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Na Terra Santa, a Danúbia Gleiser traz informações da ordenação do novo bispo auxiliar da Diocese Patriarcal Latina de Jerusalém. A celebração aconteceu na Basílica da Anunciação, em Nazaré. Dom Rafik Nara nasceu no Egito, filho de pais libaneses, formou-se em engenharia, profissão que exerceu durante 2 anos. Em 1987 ingressou no seminário, tornou-se padre em 1992. Desde 2021 é vigário para Israel e agora o mais novo bispo. La esperienza della mia vita è sempre stata che Dio dà il frutto. A experiência da minha vida. Deus dá os seus frutos, ou seja, não sou eu que faço as coisas. Devo dizer sim, devo ser fiel, perseverante, mas é Deus que abençoa e dá os seus frutos. Gostaria, na minha missão como bispo, antes de mais nada, de dar aos outros o amor de Jesus Cristo, porque dele provém o nosso fruto. De Nazaré, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Aqui no Brasil aconteceu a ordenação do novo bispo auxiliar de São Paulo, Dom Rogério Augusto das Neves. A celebração, presidida pelo cardeal Odílio Scherer, aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Quem tem mais informações é o repórter Jean César. A nomeação de Monsenhor Rogério Augusto das Neves foi divulgada pela Santa Sé no dia 3 de março. Com a missão direta de sucessão dos apóstolos, Dom Rogério trabalhará como bispo auxiliar de São Paulo, uma das principais metrópoles católicas do mundo. Será um aprendizado, porque estou entrando num lugar onde há vários bispos auxiliares e há um cardeal que vão me ajudar a aprender essa nova missão. Estávamos precisando de mais um bispo auxiliar. São Paulo é grande, naturalmente, o trabalho é muito, e o arcebispo conta com bispos auxiliares para compartilhar as suas responsabilidades com eles. E Monsenhor Rogério é muito preparado e certamente vai nos ajudar muito. Bem, para o Monsenhor Rogério a gente faz votos que, primeiramente, acolha com muita fé, com muita humildade o dom de Deus que lhe é dado pela invocação do Espírito Santo. É um dom de Deus, ninguém merece, é Deus quem chama. E depois se coloque também com toda a simplicidade o serviço do povo de Deus em São Paulo. É muita gente, um povo que também é simples, um povo trabalhador, um povo migrante, um povo carente. O Monsenhor Rogério vai se dar bem em São Paulo. Santo Agostinho. E a seguir, a redução do IPI por mais de 30%. E veja como fica o tempo no Distrito Federal. Na capital do país, dia de sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima chega aos 29 graus.
Nessa primeira semana de maio, jovens do movimento dos focolares organizam a Semana Mundo Unido. A ideia é promover diálogo e reflexões sobre o tema ecologia integral, as pessoas, o planeta e a nossa conversão ecológica. A repórter Aline Mécio tem mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, vamos entender um pouquinho mais dessa semana pelo Mundo Unido com a Lívia Navas, que é dos Jovens por um Mundo Unido. Bom dia, Lívia. Como vai funcionar essa semana? Bom dia, Aline. A Semana por um Mundo Unido começou lá em 95 e hoje já é até reconhecida pela ONU. Ela acontece no mundo inteiro, em diversos pontos, por jovens que realmente sentem esse chamado para mudar a realidade que estão. Esse ano a gente tem um foco na ecologia, então entender o quanto de lixo a gente produz, a nossa pegada de carbono, como a gente pode até mesmo regenerar esse mundo que a gente está. E nos entendendo como parte da natureza também, então uma atenção para quem nós somos nesse ecossistema. E como que essas reuniões acontecem? Olha, em diversos pontos do mundo e do Brasil, a gente tem desde rodas de conversa, exibição de documentários, dias de piquenique no parque para a gente ter esse contato mais próximo com a natureza, com atenção ao lixo que a gente produz sempre, a nossa alimentação, que pode ter, né, às vezes mais orgânica ou às vezes sem carne, né? E todos esses aspectos que envolvem. Perfeito. E quem quiser participar, quem estiver em casa e quiser participar, como pode saber aí da programação? Pode entrar em contato com a gente no @ do Instagram, JPMU Brasil. Muito obrigada, Lívia. Então fica o convite, né, para os jovens debaterem esse tema tão importante que é a ecologia. Voltamos aos estúdios, Adelita. Verdade. Obrigada, Aline. Trabalhadores vão poder usar o saldo do FGTS para quitar parcelas atrasadas de financiamentos imobiliários. O Francisco Coelho de Brasília tem os detalhes. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A partir de hoje, quem tem financiamento imobiliário pode utilizar o saldo do Fundo de Garantia para quitar até 12 parcelas em atraso do financiamento imobiliário. Essa solicitação deve ser feita através do banco e a medida vale até o dia 31 de dezembro. E o auxílio doença passou a se chamar benefício por incapacidade temporária e não será mais necessária a realização de perícia médica no INSS para a concessão do benefício. Essa medida já tinha sido adotada durante a pandemia, mas agora passa a se tornar permanente. Será utilizada apenas os documentos dados pelo médico no hospital e também os atestados. Para fazer essa solicitação, basta acessar o aplicativo Meu INSS. E uma última notícia, o governo federal decidiu ampliar a faixa de redução da cobrança do IPI de 25% para 35%. O imposto sobre produtos industrializados já está com a redução a partir deste mês de maio. Com essa redução, a expectativa é que produtos como máquinas de lavar, fogão e geladeiras sejam mais baratos já a partir deste mês em todo o Brasil. Eu volto com você nos estúdios na capital paulista. Muito obrigada, Francisco. A semana começa com muita instabilidade em todo o país. Confira agora a previsão do tempo. Na região sul do país, a semana começa com muita chuva e risco de temporais, no norte do Rio Grande do Sul, oeste e leste de Santa Catarina. Previsão para rajadas de vento forte ao longo do dia. No Paraná, muita nebulosidade e chuva forte ao longo do dia no sul e leste do estado. No sudeste, as instabilidades ganham força e provocam chuva em áreas do sul e leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. O litoral e a capital paulista já ficam com mais nebulosidade. Não chove no sul do Espírito Santo. Na região centro-oeste, tempo aberto em Goiás, no Distrito Federal, nordeste de Mato Grosso do Sul e leste de Mato Grosso. Nas demais áreas, trovoadas isoladas e chuvas pontuais durante todo o dia. Todas as capitais da região seguem sem chuva. No norte, as instabilidades ganham força e a chuva se espalha por praticamente toda a região. Só não chove no centro-sul do Tocantins. As demais áreas estão sujeitas a chuva forte, com altos acumulados principalmente entre a divisa do Amazonas com o Pará e na costa do Pará e Amapá.
No Nordeste, o tempo aberto em grande parte da Bahia, sul do Piauí e sertão de Pernambuco. Enquanto isso, muitas nuvens se formam e ainda chove de forma frequente em grande parte do litoral nordestino e em grande parte do sertão, a chance de chuva. E a seguir, uma história emocionante de mãe e filha ucranianas. A gente volta em 2 minutos. Veja aí como fica o tempo em Salvador. Na capital baiana tem sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer hora. A máxima chega aos 29 graus. Em Minas Gerais, a Igreja Católica realiza uma ação missionária nos condomínios e edifícios. A iniciativa é da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Gabriele Dutra explica melhor para a gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. A iniciativa vai acontecer no dia 14 de maio, das 2 às 5 da tarde, na sede do Rensa, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Sacerdotes, diáconos, leigos e missionários podem participar desse encontro que busca refletir a dimensão missionária do projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é proclamar a palavra. E para participar é muito fácil. Basta fazer a inscrição e preencher um formulário no site da Arquidiocese, que fica no endereço arquidiocesebh.org.br. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Gabriele. Nesse fim de semana, milhares de mães participaram de um evento de intercessão pela família. O encontro aconteceu na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Mais informações com Felipe Melo. A comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, ficou repleta de mães que oram pelos seus filhos. Afinal de contas, neste final de semana, a Chácara Santa Cruz recebeu o 8º Encontro Nacional do Movimento, que completa em 2022 11 anos de carisma. Ao longo de todo o final de semana, palestras, reflexões, celebrações eucarísticas e muita oração fez parte da programação dessas mães que vieram até a sede da comunidade. O diretor espiritual do movimento, o padre Adeleon Santana, falou sobre o tema de 2022, sobre as reflexões que as mães vão levar daqui para suas casas. O movimento tem vivido um caminho de santidade e neste ano, nesse caminho de santidade, a gente está vivendo o ano da penitência. Por isso esse tema, convertei-vos e crede no Evangelho. Penitência no sentido sacramental, a busca do sacerdote, a remissão dos pecados, mas também a penitência enquanto virtude, um caminho interior de mudança de vida. E nesse sentido nós queremos despertar as nossas mães e, por suas vezes, as famílias, os filhos, os esposos, para um encontro pessoal com Jesus. O movimento vive um tempo de aprofundar a sua espiritualidade. Então essa experiência deste tema, convertei-vos e crede no Evangelho, é experiência com a pessoa de Jesus e, a partir dessa experiência, ser também instrumento de evangelização dentro da própria casa. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Maio é mês das mães e em Portugal a data foi celebrada ontem. Nossa equipe na Europa apresenta o testemunho de mãe e filha ucranianas. Alguns anos após se estabelecerem em Portugal, elas sentem compaixão de milhares de mulheres que, diante dos atuais conflitos, são obrigadas a deixar a própria terra. Já há algumas décadas, é considerável o número de ucranianos que deixaram seu país devido a situações econômicas e as consequências de guerras anteriores. Natália é um desses migrantes e vive em Portugal há cerca de 20 anos. Neste Dia da Mãe, ela recorda os desafios iniciais de ter que deixar a pátria e família, com o objetivo de oferecer melhores condições de vida à sua filha e depois trazê-la ao novo país. O primeiro tempo não era muito difícil, mais difícil sobre a linguagem, porque não conseguia falar. Depois estava muito difícil sobre arranjar trabalho, mas nesse tempo eu arranjei trabalho. Estava sozinha, sem filha. Ela estava na Ucrânia, para mim foi muito difícil para passar a vida sem ela, porque senti que falta mãe. Falta carinho da mãe, falta amor de mãe, e para mim também foi muito difícil viver sem ela, mas ela me deu força e coragem
ganhar na minha vida, organizar a minha vida aqui e dar mais ajuda para ela. Quando a filha Júlia fez 16 anos, foi possível fazer o reagrupamento familiar em Portugal. Nas novas terras, após algum tempo já casada, ela e o marido tiveram a pequena Victória. Também passaram pelas dificuldades daquela época como imigrantes e hoje possuem o seu próprio negócio. Eu agora tenho ela, que tenho que fazer tudo para ela estar bem na minha vida, ou seja, para ela estar bem na vida dela, como foi na altura que a minha mãe fez para mim, para eu estar bem, assim agora que eu estou a trabalhar para ter a vida dela mais ou menos organizada. Em Portugal, o Dia da Mãe era comemorado a 8 de dezembro. A data foi transferida para o primeiro domingo de maio na década de 70. Neste ano, muitas serão as mães refugiadas que passarão a data no país e que vieram apenas com seus filhos. Contudo, há a esperança de que reconstruam as suas vidas. É muito triste ver as famílias, as mulheres a chegar para Portugal com filhos pequenos e os maridos ficam lá. Uma família ucraniana que superou obstáculos e se estabeleceu em Portugal. Neste momento, sentem compaixão de suas conterrâneas que sofrem decorrência da guerra atual. Dos seus corações de mãe, brota confiança em Deus e deixam uma mensagem de ânimo para aquelas que precisarão reconstruir a vida em outro país ou no regresso à Ucrânia. E com esse belo testemunho, o Canção Nova Notícias da edição da manhã fica por aqui. A gente se encontra novamente na edição da noite do nosso telejornal, às 6:45. Terminamos hoje com imagens da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Fique com Deus. Siga na companhia da Canção Nova.